Então nós vamos falar hoje na escola dominical. Eu coloquei aqui um tema para nós abordarmos. Eu espero que Deus mais uma vez nos ajude. E o nosso tema vai ser a terceira puxada, uma pregação viva. Terceira puxada, uma pregação viva. Esse é o nosso tema. Mas vamos começar lendo a palavra do Senhor, já que todos são de casa. Então vamos ficar de pé e vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 5. Segundas Coríntios, capítulo 5, verso 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Vamos ler também em 2 aos Coríntios, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Vamos orar. Pai bendito e santo, nós te agradecemos de todo o nosso coração, por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida, pela continuidade da tua obra, Pai, conforme o Senhor declara na tua palavra, que aquele que começou a boa obra, findará ela, Pai, e nós queremos ser esta boa obra do Senhor. Que o Senhor esteja cada dia, meu Deus, nos preparando, nos aprofundando em tua palavra, e que possamos estar prontos naquele grande dia, que encontraremos o Senhor face a face, Pai. Nos abençoa nesta manhã, traz mais uma palavra, meu Deus, mais uma porção da tua palavra para os nossos corações, e nós queremos render nossa vida ao teu Espírito Santo, Pai, para que o Senhor, meu Deus, possa falar conosco profundamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos? Então, a terceira puxada, uma pregação viva. Nós estamos num tempo, o profeta diz na mensagem A Fé Perfeita, em que a igreja ela tende a avançar, ela tende a compreender as coisas mais profundas. No princípio dessa mensagem, nós estávamos num período de evangelismo, e geralmente o evangelismo ele trata dos assuntos mais leves, ou mais rasos, vamos dizer assim. E aquilo ali vai até determinado tempo. E o profeta disse que chega um tempo quando para o crescimento, é porque a planta ela vai amadurecer. No tempo do amadurecimento, para o crescimento. Ou seja, não vai vir tantas almas quanto a gente deseja. Vai ser 4 ali, 5 ali, 1 ali, e vai diminuindo cada vez mais. Então, isso mostra que chega um período de amadurecimento. E para o amadurecimento, nós devemos entrar nas coisas profundas, conforme Deus vai nos dando. Não podemos também falar de algo que nós não temos domínio. Não podemos falar de algo que nós não sabemos ainda como. Então nós temos que ter o maior cuidado para andar conforme Deus vai nos dando aquilo. Com certeza, irmãos, Deus ele já trouxe tudo que a igreja necessita para se aprontar. Você crê assim?
Porém, há um tempo específico para você receber aquilo. E esse tempo é determinado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem escolhe a hora de aprofundar você mais, de te dar revelação. E ele é o único que pode te revelar. Não carne e sangue, mas o Espírito Santo, através, sim, de uma mensagem profética, de um mestre exterior. O mestre exterior, ele fala a palavra, ele revela, ele entrega tudo da parte de Deus. Mas quando ele entrega, então ele já cumpriu a sua parte, então vem a parte do mestre interior, é aquele que está dentro do seu coração. E ele é quem vai te revelando no momento certo. Deus revela a cada um individualmente. Você sabia disso? Que a revelação não é coletiva, é uma coisa individual. Talvez você esteja mais avançado do que seu irmão, mas não quer dizer que ele não vai lhe acompanhar. Deus vai dar o dele no tempo certo. É Deus quem faz a obra, irmão. Temos que entender isso. Então, tudo é uma obra do Espírito Santo. E ele vai dando a revelação a cada um conforme se passa o tempo. E no tempo específico ele vai lhe aprofundando mais. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema profundo desta mensagem. Não é um tema sobre batismo em nome de Jesus Cristo. Não é um tema de evangelismo. É um tema profundo para amadurecimento da igreja. E eu vou falar a vocês somente o que eu sei disso. Com certeza tem muito mais coisa em cada tema. Mas o que eu sei, eu desejo falar para os irmãos, conforme o Espírito Santo coloca no meu coração. Nós temos visto acontecendo algumas coisas que têm chamado a nossa atenção. Essa lua de sangue que tem aparecido. Quantos viram falar sobre a lua de sangue? E que ainda tem uma para aparecer em setembro. Apareceu uma aqui em abril e vai aparecer outra em setembro. E já essa que vai aparecer em setembro é a quarta lua de sangue de uma sequência, que eles chamam de tétrade. Então, 2 foi o ano passado, 2 agora. Essas luas de sangue têm a ver muito com Israel. Israel porque tem as festas do tabernáculo, mas também tem a ver conosco porque nós somos considerados um Israel espiritual. Vocês já ouviram o profeta falando isso? Ele diz que a igreja noiva ela é considerada um Israel espiritual. Então, eu não tenho muito domínio sobre esse assunto das festas dos tabernáculos, como aplicar cada coisa. Mas há uma parte muito interessante que fala sobre jubileu. Essa daqui que aconteceu agora foi na Páscoa, é sacrifício. Então, virá a outra que é a colheita. Nessa da Páscoa, que é o sacrifício, também representa o plantio, sementeira. Sementeira, porque a palavra ela é uma semente. Deus dá a palavra como semente. Ela tem que produzir, nascer, desenvolver, até produzir os frutos. Então, a próxima lua, que é em setembro, representa uma lua de colheita, de amadurecimento, de grão, de frutos, já pronto para a colheita. E também representa jubileu. E o profeta nos ensina o que é jubileu. Ele diz: jubileu é quando se toca uma trombeta, e aquela trombeta, o som daquela trombeta, está declarando para as pessoas que viviam presas, cercadas nas muralhas, que elas podem ficar livres de todo tipo de aprisionamento que elas estavam. Vocês já ouviram também falar disso? Então, jubileu significa isso também. Se soltar das cadeias humanas. No nossa aplicação espiritual, é nós ficarmos soltos de todos os dogmas humanos, com o nosso coração livre para crer em toda essa palavra que Deus nos enviou. Amém? Principalmente esta palavra do tempo do fim. A mensagem do tempo do fim, que Deus enviou pelo seu profeta, ela é uma trombeta soando nos nossos ouvidos para nós ficarmos livres de qualquer aprisionamento humano. Nós não temos que ficar presos a homem algum, somente a palavra do Senhor. Amém? Então, ela liberta você disso. Mas também há um porém. Se você deseja ficar sempre dependente de um homem, então ali a Bíblia diz que você é só velado. E você não consegue enxergar mais nada de revelação da palavra, nem da libertação da palavra. Você somente ouve o que aquele homem tem a dizer e você fica aprisionado naqueles muros, naquela prisão. Mas que Deus nos ajude a estar livre completamente e poder ouvir toda a mensagem que foi pregada na boca do profeta de Deus. Amém?
Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre uma pregação viva. Eu estava juntando algumas coisas, como eu não entendo muito, mas eu sei que lua, o profeta disse, representa igreja. Quantos já viram falar nisso? Que lua representa a igreja. Então, aqui tinha um parágrafo na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, o qual eu quero começar lendo ele, para depois nós entrarmos no nosso estudo, já que está aparecendo lua de sangue. Se lua representa a igreja. Então aqui tem algo muito importante, 434. Cristo é o mistério de Deus revelado. Então diz assim, 434. A igreja é o sangue de Cristo. Vou repetir porque é uma afirmação um tanto profunda, não é verdade? A igreja é o sangue de Cristo. Está aqui. A igreja é o sangue de Cristo pelo Espírito. Porque a vida está no sangue. Isso é o batismo do Espírito Santo que nos batiza dentro de seu corpo, que reconhece somente seu corpo, sua carne, sua palavra. Irmão Brana bate de leve em sua Bíblia muitas vezes. Amém? Então veja, a igreja é o sangue de Cristo, pelo batismo do Espírito Santo. Vamos ler aqui uma coisa para complementar essa aqui. A mensagem o sinal, no parágrafo 95. Entenda bem. Agora, o próprio Espírito é o sinal. O próprio Espírito Santo é o sinal, não o sangue. O sangue foi derramado no Calvário, isso é verdade. Porém, o sangue, quanto ao que é, regressou aos elementos dos quais veio, do sustento que ele havia vivido. Mas vejam vocês, dentro da célula de sangue, havia uma vida que começava a fazer a célula de sangue se mover. Se ela fosse reticência, a química não tinha vida em si. Quero parar aqui nesse ponto, irmãos. A gente vai juntando as afirmações do profeta. Isso vai criando um quadro na nossa mente para a gente entender a coisa correta. O profeta está dizendo que a química não tinha vida em si. A química, a parte vermelha do sangue, esse sangue que roda dentro da nossa veia, a química vermelha, ela não tem sangue em si, ou não tem vida em si. Veja, a química não tinha vida em si, ela mesma, e por isso não podia mover-se. Porém, quando a vida entrou na química do sangue, ela formou uma célula, formou sua própria célula. Então, célula após célula. Então, tornou-se um homem. E esse homem era Deus, Emanuel em carne. Mas quando aquela vida voltou, a química se foi. Porém, o sinal é o Espírito Santo sobre a igreja, para que vejam Cristo. Amém? Vocês entenderam bem isso? Que o sangue vermelho, a química, não é disso que a gente está falando. Aquilo voltou aos elementos original, o profeta disse. E nem mesmo tem vida em si, aquela química vermelha. Mas o que dá vida a essa química vermelha é o que está atrás dela, ou dentro dela, que é o Espírito. No caso de Jesus, era o próprio Espírito Santo de Deus que estava dentro daquela célula de sangue. Amém? Então, quando Jesus morreu lá, foi quebrada a célula de sangue, e de dentro da célula de sangue de Jesus Cristo foi liberado o Espírito, que é a vida que está dentro do sangue. E essa vida foi colocada hoje sobre a igreja. Então, se esse Espírito está dentro de você, por isso você se torna, como diz o profeta, a igreja é o sangue de Cristo. Não que a gente é glóbulo vermelho dentro de uma veia, mas o Espírito está dentro de nós, a vida de Cristo dentro de nós, isso nos torna o sangue de Cristo. Amém?
Então, para a gente começar o nosso estudo, nós devemos saber isso. A igreja é o sangue de Cristo. E o Espírito é a vida que está dentro do sangue. Amém? Porque ele diz aqui, a igreja é o sangue de Cristo pelo Espírito. Porque a vida está no sangue. Como é claro esse profeta, né, irmãos? Essa é uma mensagem. E essa aqui é outra. E elas se encaixam perfeitamente. Sem sombra de dúvida. Isso é o batismo do Espírito Santo, que nos batiza dentro do seu corpo, que reconhece somente seu corpo, sua carne, sua palavra. Mas nosso tema não é esse. Esse foi só para a gente começar a ter esse entendimento para entrar aqui. E também por conta das luzes de sangue que está aparecendo. E como eu disse, eu não tenho um entendimento completo disso, mas isso aqui eu sei que é verdade. Vocês creem nisso que eu acabei de ler? Foi o profeta que falou para nós. Então veja, a pregação viva. A terceira puxada é uma pregação viva. O profeta de Deus foi enviado a essa era para abençoar a igreja noiva do tempo do fim. Vocês creem assim? Que a bênção da igreja noiva só poderia vir através da voz de um profeta. Por quê? Porque Deus prometeu revelar a sua palavra. Revelar todos os mistérios que estavam selados nessa palavra. E como a revelação é parte da palavra que estava na mente de Deus, que tinha que vir à terra, Deus não tem outro caminho senão um profeta. Só um profeta tem autoridade de declarar os pensamentos de Deus aqui na terra. Então, os pensamentos misteriosos de Deus que estavam selados nessa Bíblia foram declarados na boca do profeta Malaquias 4, 5 e 6. Todos os mistérios que Deus desejava revelar para a igreja foram declarados na boca do profeta Malaquias 4, 5 e 6. Para a bênção dessa igreja. E Deus o declarou, Deus tratou com ele em 3 puxadas. Quando eu conheci a mensagem, eu passei um bom tempo sem entender o que era puxada. Puxada, o que é isso? E eu via, era muita discussão para lá e para cá e aquilo outro. E eu não sabia o que era puxada. Depois que eu estava lendo, foi que eu vi que foi um sonho, uma visão que o irmão Brana teve. Dele pescando. Porque Deus enviou ele como pescador nessa era para pescar a noiva de Cristo. Então a puxada é só a puxada da linha. Coisa tão simples, né? E eu, puxada, que nome é esse? Puxada. Mas não sabia que era puxada da linha. Simplesmente isso. Então Deus deu ao profeta 3 puxadas. Ensinou a ele como deveria pescar. Ele dava a primeira puxada, a segunda puxada e depois a terceira puxada. O peixe só viria, o peixe grande, o eleito, ele viria na terceira puxada. Isso foi o que o anjo falou para o profeta. Amém? Então, essas 3 puxadinhas que o profeta teve no seu ministério, e ainda está tendo. A primeira, ele tinha que estar fisicamente aqui na terra. Porque era um dom que ele tinha na mão. Ele pegava na mão das pessoas, e aquilo ali, se ela tivesse com uma doença, algum problema, enfermidade, se formava como umas bolinhas. Eu não sei explicar bem porque eu não vi, mas ele fala isso, que formava feito um padrão de bolhas. Cada padrão era um espírito diferente. Então ele via aquele padrão e dizia, você está com tal e tal doença, assim, assim, assim. E aquilo que ele declarava para as pessoas gerava fé no coração dela. Quando gerava fé, a fé dela é quem ela recebia a cura. A fé que ela tinha naquilo. Então, precisava de irmão Brana falar isso para a pessoa crer. Já na segunda puxada, que foi algo maior ainda, não precisava ele tocar nem nas mãos das pessoas. Simplesmente com o dom de visão, ele sendo profeta, Deus abriu o quadro para ele. Tanto do passado, ou na maioria das vezes do passado, as coisas que tinham acontecido, e ali ele saía declarando às pessoas. Você encontrou com o médico disse isso e tal, ou você estava numa janela olhando para fora, e você pensou isso, até as coisas que as pessoas pensavam. Tudo o Espírito Santo, através desse dom no profeta, declarava isso às pessoas, e aquilo gerava tremenda fé no coração das pessoas, e elas recebiam cura, recebiam qualquer bênção da parte de Deus, pela fé que tinha sido elevada em seu coração. Então,
era a primeira puxada, a segunda puxada. Isso atraiu a multidão na lagoa. Tanto peixe como caranguejo, tudo. Tudo foi atraído nas duas puxadas. Mas aí, quando Deus foi aprofundar a coisa, era a hora de puxar o peixe grande. E na terceira puxada só pode vir um peixe. Por quê? Porque a terceira puxada é justamente a abertura da palavra completa. A abertura da revelação. A abertura dos 7 selos. Isso foi uma grande puxada que o irmão Branham operou para trazer o peixe grande para Deus nessa era. Amém? Então, a mesma coisa aconteceu com Jesus. Quando Jesus começou a declarar os mistérios profundos, foi então quando a multidão começou a se afastar. Porque até então, multidões e multidões atrás de Jesus, por causa da multiplicação dos pães, das curas, tudo isso atraía as pessoas. Mas para atrair o peixe grande e verdadeiro, somente a palavra de Deus ela é suficiente. Então ali, quando ele abriu a palavra, Jesus lá, 70 discípulos foram de uma vez. E mesmo os discípulos que ficaram ali, naquele momento que foi aberta a palavra, a profundidade, nem ele mesmo entenderam direito. Mas a semente que estava dentro dele condizia com aquela palavra. E até Jesus disse, vós não quereis ir também? Pedro tomou a palavra e disse, para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, a mesma coisa acontece conosco. Talvez nós não conhecemos tudo ainda dessa mensagem, mas tem uma coisa que não deixa a gente ir para outro lugar, a não ser ficar perto dessa palavra eterna. É a palavra eterna do nosso Senhor Jesus. Então, veja bem, perdeu ali já 70 discípulos. O irmão Branham, quando abriu os 7 selos, ele declarou, lá no 7º selo, eu sei que eu vou perder mais de 10 mil amigos com essa palavra que eu estou pregando. Vocês já conseguiram, já chegaram a essa parte? Se não, vocês vão chegar e vão ver isso. Ele declarando isso. Então veja o paralelo desses ministérios. Então no ministério do profeta, a terceira puxada já está ativa. Ela já começou. Não sabemos quando ela termina, mas sabemos quando ela começou. Eu vou ler aqui para vocês, para não ficar nas minhas palavras. Eu sei que o eleito ele tem essa coisa boa, feito o povo de Berea. Ele gosta de examinar tudo e saber tudo. E é bom isso. Você tem que ser curioso, você tem que pesquisar, você não pode ser iludido por qualquer coisa. Você tem que ser algo firme, algo que você crê e fique com firmeza nisso. Agora, depois que você vê a palavra, ninguém pode tirar isso mais de você. Então eu vou ler aqui para vocês mostrando isso, que a abertura dos selos foi a terceira puxada. Essa mensagem aqui, os ungidos dos últimos dias, parágrafo 262. Eu vou ler aqui uma parte, diz assim, está até na capa da mensagem, atrás. Tem dentro dela, no 262, e tem aqui na capa. Eu vou ler a parte que foi colocada na capa. Diz assim, não mais. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Amém? Vocês creem nisso, que a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos? Amém? Inclusive, essa terceira puxada me puxou esse peixe aqui. Até o meu nome é peixe, né? Mas vocês também são os peixes de Jesus. Então veja, o peixe foi puxado na terceira puxada. Eu não vi nem a primeira nem a segunda, porque necessitava da presença física do profeta. Mas na terceira puxada, ela é tão sublime e maravilhosa que mesmo o profeta repousando por um pouco de tempo, mas a sua mensagem está funcionando e trabalhando tanto quanto se ele tivesse, ou até mais se ele tivesse presente fisicamente.
E Deus deixou uma continuação desse ministério. Há quem pense que o ministério da Voz de Deus é um simples ministério de distribuição de mensagem. Não. Deus tem a continuação do ministério do William Branham. Levar a palavra falada para a noiva, para chamá-la, para puxá-la, para prepará-la. Essa mensagem é suficiente para fazer isso nessa noiva. E Deus deixou tudo bem armazenado, bem cuidado, profetizado. Está tudo enquadrado na linha da profecia de Deus. Quem está por fora disso é que está caminhando em caminhos errados. Mas quem está vendo essas coisas e confere na palavra e sabe que foi profecia, até mesmo o nascimento do profeta José Branham, que está ali na frente desse trabalho, foi um nascimento peculiar, diferente. Ele teve o privilégio que alguns na Bíblia também tiveram, do seu nome ser colocado por Deus. Foi Deus quem disse o nome dele. Disse para o irmão Branham, coloca o nome dele José. O Espírito Santo falou. Isso nós temos mensagem para provar para aqueles que desejam. Então veja, o Espírito Santo falou, coloca o nome dele José. Ele falou também lá em João Batista, para o pai de João Batista, os filhos de Oséia. Algumas pessoas na Bíblia tiveram esse privilégio, inclusive o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Um anjo deu a ordem também de colocar o nome. Então, até o homem que está tomando frente desse ministério espiritual, o seu nome foi colocado pelo Espírito Santo e o seu nascimento foi também mostrado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo também o declarou como profeta. Então, por isso que nós cremos que José Branham é um profeta de Deus e é um homem que está na direção desse trabalho, desse ministério, que para mim é a continuação do ministério do irmão Branham. Mesmo sem o irmão Branham estar fisicamente presente, mas a sua mensagem está funcionando perfeitamente. Deus cuidou disso para nós. Então veja, a abertura dos 7 selos a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Amém? Agora, o nosso tema é uma pregação viva. Por que eu quis trazer esse tema para vocês? Eu senti que Deus colocou esse tema, porque encaixa com essa escritura, onde diz aqui que nós nos tornamos, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito a justiça de Deus. Vamos ler aqui uma parte da mensagem da Zera, onde o irmão Branham mostra como nós nos tornamos a justiça por Jesus Cristo. Veja bem. Página 18. A revelação de Jesus Cristo. Diz assim: ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E aquele a quem o Espírito de Deus as revela. Nós precisamos pedir a Deus por revelação mais do que qualquer coisa ou qualquer outra coisa no mundo. Temos aceitado a Bíblia, temos aceitado as grandes verdades dela, mas isto ainda não é real para a maioria das pessoas, porque a revelação dada pelo Espírito não está ali. A palavra não foi vivificada. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21 que temos nos tornado a justiça de Deus pela nossa união com Jesus Cristo. Você entendeu isso? Diz que somos a própria justiça do próprio Deus, por estarmos em Cristo. Diz que Ele, Jesus, tornou-se pecado por nós. Não diz que Ele tornou-se pecador, mas tornou-se pecado por nós, para que por nossa união com Ele pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Se nós aceitamos o fato, e devemos, de que Ele literalmente tornou-se pecado por nós, através da sua substituição por nós, então devemos também aceitar o fato de que nós, através da nossa união com Ele, temos nos tornado a própria justiça de Deus.
Rejeitar um é rejeitar o outro. Aceitar um é aceitar o outro. Agora, nós sabemos que a Bíblia diz isso. Não pode ser negado, mas está faltando a revelação disso. Não é real para a maioria dos filhos de Deus. É apenas um bom versículo na Bíblia. Mas precisamos tê-lo vivificado para nós. Isso exigirá revelação. Amém? Quando a gente fala, realmente é um bom versículo. Nós nos tornamos a justiça de Deus. Mas isso é algo muito profundo. Você se tornar a justiça de Deus. Porque a promessa de Deus é que ele traria a justiça. Chegaria um momento em que ele traria a essa terra, ou exporia, seria expresso nessa terra a justiça de Deus. Há uma promessa em Isaías que mostra isso. Que Deus primeiramente traria a sua misericórdia. E essa misericórdia seria para a salvação, para buscar a todos. Mas depois Deus traria a justiça, para fazer justiça nessa terra. Para aqueles que rejeitaram a misericórdia de Deus. Então aqui diz que nós nos tornamos a justiça do próprio Deus. Nossa vida aqui na terra representa a justiça do próprio Deus. É claro, irmãos, que nós nunca vamos tomar isso, porque é uma coisa que acontece inconsciente em nós. Nosso coração cheio de Cristo, sempre a gente vai amar e tentar buscar as pessoas até o fim. Nós estamos pregando, buscando as almas, com o amor de Deus dentro do nosso coração para isso. Mas inconscientemente, no nosso subconsciente, nós estamos vivendo essa palavra, e à medida que você vive essa palavra, pelo Espírito, como diz o profeta, então você mesmo está sendo a justiça de Deus pregada aqui nessa terra. Amém? Isso ficou para nós. Jesus disse lá, eu não vim para julgar o mundo. Eu não vim para trazer a justiça agora, o julgamento. Mas eu vim para trazer a salvação. Mas já tem quem julgue. A palavra que eu vos falo, essa julgará no último dia. E segundo o profeta, em várias mensagens, nós estamos vivendo nos últimos dias dessa terra. Então, a justiça de Deus teria que se manifestar aqui. Mas a maneira como ela se manifesta é que é profunda. E se nós não pudermos juntar através da revelação, porque hoje nós podemos declarar que temos a revelação de todas as coisas que Deus nos revelou. Amém? E esse versículo também não vai ser só um bom versículo para nós, mas vai ser vivificado. Nós vamos entender ele pela revelação da palavra. Como nos tornamos a justiça de Deus aqui? Porque nós temos que ser essa justiça. Aqui em Coríntios, capítulo 1 Coríntios 6, diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventuras, indignos de julgar as coisas mínimas? Então, irmãos, aqui se trata, claro, do trono branco. A gente sabe a sequência dos acontecimentos. Já estudamos isso. Agora mesmo nós estamos vivendo as portas do arrebatamento, da primeira ressurreição. A primeira ressurreição unicamente é para a noiva eleita de Cristo durante todas as eras. Então nós vamos ser levados para a ceia das bodas. Enquanto a ceia das bodas se dá, aqui na terra terá 3 anos e meio da grande tribulação. Amém? Nesses 3 anos e meio, 2 profetas estarão pregando aos 144 mil judeus. Ao fim da grande tribulação, virá o terceiro ai, que está em Apocalipse 18. Esse terceiro ai, a terceira guerra mundial. Os elementos se fundirão em fogo, disse o apóstolo Pedro na sua carta. O fogo vai derreter todos os elementos, todos os átomos, não é que vai desaparecer. Eles vão ser purificados pelo fogo. Então, nessa terceira guerra, depois da purificação, descerá o reino milenial, o qual estará sentado no trono de Davi, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, para reinar por 1000 anos. Depois desse reinado milenial, o diabo será solto novamente, porque haverá a segunda ressurreição.
haverá corpos agora para o diabo trabalhar. Ele estava preso na sua dimensão, porque no milênio ninguém dava lugar para ele. Mas na segunda ressurreição, ressuscitarão todos os que ficaram, que não participaram do milênio. Isso inclui a virginécia também. E inclui as pessoas todas que nasceram nessa terra de Adão para cá. Então o diabo será solto e vai sitiar Jerusalém e vai querer fazer guerra. Mas aí virá o juízo do trono branco. Nesse juízo do trono branco, você vai estar lá de pé, ao lado de Cristo, sentado com ele no trono, na sua dominação. Então ali esse julgamento será feito. Mas o que eu estou tratando de falar para os irmãos é que há um pré-julgamento. Há algo que acontece hoje que vai ser manifesto lá. Lá vai ser aberto para as pessoas os livros delas, da vida delas, e com certeza na vida delas, de muitas delas, vai aparecer os santos ali. Porque você é colocado aqui como a justiça de Deus. Deus julgará o mundo pela sua palavra, não por alguma denominação, ou algum dogma, ou alguma coisa, mas pela sua palavra. A palavra de Deus para o nosso tempo é essa mensagem, que veio revelar a voz do sétimo anjo, veio revelar essa mensagem. E essa mensagem não somente no papel, mas ela tem que estar dentro dos filhos de Deus para ser a justiça de Deus aqui na terra. Entendem isso agora, irmãos? Então, lá vai ser aberto esses quadros. E as pessoas vão ver aquele santo que estava ali. E eu creio que a coisa vai ser tão automática porque o próprio coração deles vão se autocondenar. Paulo disse, se seu coração não lhe condena, então você não tem culpa. Mas se o coração condena, então você vai ser um réu ali. Vai responder por aquilo ali. Então o julgamento pertence a Deus. Então você vai estar ali. Mas aqui a sua vida, já deve ser uma justiça de Deus, para ser um padrão da palavra de Deus, para que Deus possa abrir lá o quadro para eles. E eles possam ver o que eles rejeitaram, o que eles zombaram, ou criticaram, ou não deram ouvido. Então veja, é tão importante isso que a Bíblia diz assim. São Mateus capítulo 5, no versículo 20, diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Está vendo aqui a importância disso? De você ser a palavra viva? Porque se nós somos somente mais um grupo ensinando uma palavra, então a nossa justiça não vai exceder a dos fariseus. Vai ser a mesma coisa. Disputando, discutindo. Teologias, pensamentos. Mas se nós realmente nos humilhamos a Deus, buscamos, lutamos e estamos aplicando essa mensagem na nossa vida, então a gente se torna a justiça de Deus aqui. Pelo Espírito Santo. Habitando em você, fazendo com que você viva essa palavra. Amém? Por isso que é necessário você se humilhar e se render a Ele. Porque nossa capacidade vem de Deus. Não que somos capazes por nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus. Mas qual a diferença sua? É porque você rendeu-se à voz de Deus, à palavra, e permitiu ser cheio do Espírito Santo. Porque isso aí é parte sua. Se você deixa Jesus entrar, aceita a palavra dele toda, ao invés de dogmas e pensamentos do homem, ou até o seu próprio pensamento, você despreza tudo isso e toma a palavra, então o Espírito Santo entra em você. Porque o Espírito e a palavra é a mesma coisa. Não tem diferença. Enquanto você está colocando seu pensamento na frente da palavra, isso está sendo um muro, uma barreira para o Espírito Santo entrar. Mas quando você decidir entregar-se a Ele por completo e deixar que os pensamentos dele entrem em você, Ele vai entrar e vai agir, vai dar capacidade a você para isso. Você se tornará a justiça de Deus. Então, por isso que a pregação, ou a terceira puxada, é uma pregação viva. E tem outra coisa que nós vamos observar agora, que também é um tanto difícil de entender.
Mas se nós nos humilharmos a Deus, Ele nos ajuda a compreender isso. Porque a terceira puxada desse ministério deveria ser pregada às almas em prisão. Quantos já ouviram o profeta falar isso? Ele disse, a terceira puxada Jesus pregou para almas em prisão. Mas graças a Deus que ainda houve uma coisa ali a mais. Não somente Jesus foi pregar às almas em prisão, mas ele foi levar cativo o cativeiro. Amém? Graças a Deus por isso. Porque se não tivesse levado cativo o cativeiro, então a coisa seria só julgamento mesmo. E aí eu daria razão a muitos que têm medo. Não, não pode ser isso. E se for isso, a gente está perdido. E como é que a gente vai ser salvo? Se em 63 abriu tudo e acabou tudo. Então as pessoas ficam com medo de não ser salvo. Mas fique tranquilo, porque na terceira puxada, além de estar pregando para as almas em prisão, também está levando cativo o cativeiro. Aqueles que têm aceitado a palavra, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, eles ouvem essa mensagem e ao invés deles rejeitarem, criticarem, zombarem, não dar valor, eles tomam para o seu coração para que essa mensagem cele o seu coração. E Cristo vem exatamente para isso. Ele desceu novamente aqui, nessa era, pelo seu Espírito, e veio para levar cativo o cativeiro e, ao mesmo tempo, pregar para as almas em prisão. Que grande mistério é esse, né, irmãos? Mas é assim que está acontecendo. Vocês creem que Jesus veio em Espírito? O irmão Branda, nós temos uma mensagem, eu não lembro agora, não sei se é Apocalipse 5, ele disse que a massa corpórea de Cristo está no trono de Deus ainda. Porque o próximo trono que ele senta é o trono de Davi, no milênio. Amém? Vocês creem assim também? Mas o Espírito Santo de Cristo, o próprio Jesus Cristo, como Espírito Santo, ele veio para a terra. Amém? E ele veio para trazer essa revelação dos 7 selos. E essa revelação dos 7 selos, conforme nós já temos estudado, ela é o cumprimento de Apocalipse 10, 1 ao 7. É o Espírito de Cristo como leão declarando justiça, juízo a essa terra. E isso era a única maneira da gente poder escapar das trevas. Porque quando isso condena as trevas, nós podemos olhar o que é treva e aceitar a luz de Deus. Caso contrário, estaríamos enganados ainda nas denominações. Mas o que nos tirou da denominação, irmãos, foi o juízo que Deus trouxe contra essas denominações. Contra esses ensinamentos, esses dogmas, essas bestas, que há 2 bestas. Uma na terra, uma que sobe da terra, uma que sobe do mar. E o poder que veio para combater essas 2 bestas, que é um poder também. As besta significa poder. Então, o poder que veio da parte de Deus para nos libertar desse engano, veio na voz do 7º anjo, que revelaria esses trovões que são o quê? As mensagens contidas nos 7 selos. As revelações contidas nos 7 selos. Vocês creem que os trovões são isso? Eu vou ler aqui. 295. É simples assim. Não precisa fazer tanto barulho e tanta confusão com uma coisa que é tão simples. O profeta diz, agora, 295, livro das eras, a era de Laodiceia. Agora, esse mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7, fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Amém? Serão essas verdades, mistérios divinamente reveladas, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecoste. É exatamente assim. Então, ele revelou esses 7 selos, é uma voz de juízo sobre a terra, através do leão, que é o mesmo cordeiro. O leão e o cordeiro não é outra pessoa, irmão. É a mesma pessoa.
Quando você for falar do cordeiro, chame também de leão. Se for falar de leão, chame também de cordeiro, porque é a mesma pessoa. Ele é um cordeiro-leão. Não precisa fazer confusão com isso. Precisa? Ali está Jesus. E o que é que ele é? Ele é um cordeiro-leão. Ele é a rosa de Saron, ele é a justiça, ele é tudo. Tudo está compreendido dentro dessa pessoa que é Jesus Cristo. Amém? Então ali ele falou como leão, porque declarava juízo sobre a terra. E esse juízo é exatamente a nossa salvação. Sem isso nós não podemos ser salvos. Você quer ver aqui? Eu creio que eu já li aqui, mas vamos ler para ficar na gravação. A mensagem é um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. A página 11, ou parágrafo 60. Noé era um sinal de libertação para seu povo e um sinal de juízo para o mundo perdido, os incrédulos. As mesmas águas que sufocaram o mundo e afogaram o mundo foi o único meio de salvar Noé. A única coisa que poderia salvá-lo foi o juízo. Agora veja bem, que afirmação. E nós não devemos ter medo de afirmar o que a gente crê dessa mensagem. Veja bem, a única coisa que salvará a igreja hoje é o juízo. Amém, irmãos? Amém. A única coisa que salvará a igreja hoje é o juízo. Deus fazendo juízo pelo prumo. Porém, Noé pregou o mesmo. Ele tornou-se um sinal. Amém? Agora, esse juízo, que juízo é esse que Deus está declarando na terra hoje? É justamente a revelação desses 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. Por isso ele declarou na mensagem ungido dos últimos dias que a abertura dos selos foi a terceira puxada. Uma pregação para as almas que estão em prisão agora. Há até um tema, uma mensagem. É claro o tema. Almas que estão em prisão agora. Mas ao mesmo tempo que há almas em prisão agora, há aqueles cativos, cativeiro, que estão presos e selados com Cristo na palavra. E ele veio para isso. Enquanto ele está pregando as almas em prisão, quando ele voltar, nós subiremos com ele. Você crê assim? É tão tal que o irmão Brana mostra aqui, nessa mensagem que eu falei para vocês, almas em prisão agora. Porque quando Jesus foi pregar aos perdidos eternamente, a Bíblia diz que ele desceu ao inferno. Não foi isso? Se você ler a Bíblia, você vai ver lá. Ele desceu ao inferno em espírito. Veja bem. Não no corpo de carne. Em espírito ele desceu. E em espírito ele foi, pregou as almas em prisão e levou cativo o cativeiro. Então o profeta diz assim, veja que coisa muito interessante tem aqui nessa mensagem. Parágrafo 370. Ele está falando de almas que estão em prisão agora. E aqui ele está se baseando numa visão que ele teve quando era criança. Ele recebeu um tiro na perna, estava caçando com um amigo, e um tiro acidental acertou suas pernas, e ele quase morria no hospital, perdeu muito sangue, e entrou num transe, e ele estava indo naquele lugar de trevas. O irmão Brando disse, eu dou graças a Deus que ele me permitiu ir nesses lugares. E ali ele foi, permitiu ele ver e voltar, né? Não ficar lá, mas voltar de lá. Então lá nessa visão ele viu algumas mulheres lá, com os olhos pintados, fundos, e fazendo um rugido horroroso. Então veja, no 370 dessa mensagem ele diz assim, poderia essa visão de quando eu era menininho ser a hora? É esse o tempo quando daquelas pessoas de aparência abatida, melancólica, do inferno sendo criado bem aqui sobre a terra. Que afirmação, né, irmãos? Nós estamos vendo várias afirmações profundas, mas não é doutrina minha. Isso é da palavra do irmão Brano aqui, da mensagem. Veja, poderia ser do inferno sendo criado bem aqui sobre a terra? Ele está perguntando. Já aqui no 379, veja bem, eu,
eu imploro com todo o meu coração, porquanto vemos não somente alguém falando, mas a própria Escritura trazendo-nos até esta hora. E nessa visão de um menininho, vendo aquelas pessoas naquela condição, e agora penso, era o que o irmão Brana pensava, e agora penso que o próprio inferno, a misericórdia tem sido riscada da terra. E agora o próprio inferno está aqui. E as pessoas, Senhor, estão nesta condição hedionda. Amém? Se fosse só essa parte, era terrível até para nós. Mas ele orou uma parte para nós agora. Veja a parte que cabe a nós que cremos na palavra do Senhor. Ó poderoso Deus, sobre essa igreja eleita, eu oro, Deus, que tu derrame as tuas bênçãos, para que eles possam receber um ministério de testemunho, como aquele que Ló teve, como Noé teve, como Jesus teve, para os eternamente perdidos, se houver ali. Que eles próprios estejam selados dentro do reino de Deus, mas dando testemunho de Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Concede, Senhor, que tu possas receber a nossa petição, porquanto rogamos no nome de Jesus. Amém? Vê você o que o irmão Brana disse para nós, um ministério de testemunho. Sua vida é um ministério de testemunho para aqueles que rejeitam essa palavra. Você tem se tornado a justiça de Deus pelo batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo em você faz com que você entenda, creia e viva esta mensagem. E essa mensagem é o juízo de Deus na voz do leão, revelando os trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. Veja bem, vamos ler aqui o desvelar de Deus. Porque cada afirmação que eu faço tem que ter base na palavra. Não pode ser diferente. Mas veja, a mensagem é o desvelar de Deus. 274 em diante. Agora, muitos têm dito para mim, e teólogos disseram, irmão Brana, se o Senhor Deus disse, se com a sua experiência que o Senhor tem lhe dado para o seu povo, humildemente dizendo isso, disse, o Senhor estaria qualificado para escrever uma Bíblia, o Senhor mesmo, sua palavra, se Deus tem manifestado. Eu disse, isso poderia ser verdade. Veja, ele estava tentando me apanhar. Está vendo? E eu disse, mas veja, eu não poderia fazer isso. Ele disse, por que o Senhor não poderia? O Senhor tem todas as qualificações. Eu disse, mas olhe, nem uma só palavra pode ser acrescentada ou tirada. Está vendo? E ele disse, bem, então, aqueles 7 trovões, o Senhor veja, disse, não seriam aqueles 7 trovões soando? Não será aquilo uma revelação acedada a algum homem? Eu disse, não, Senhor, isso estaria lhe acrescentando algo, ou lhe tirando algo. Até mesmo o irmão Brana, ele pensava que esses trovões eram uma coisa extra, no reverso da Bíblia. Ele fala isso lá na mensagem, Senhores, é esse o tempo. Ele pensava que era uma revelação extra, algo extra que ia acrescentar a Bíblia. Mas depois ele vem e mostra no alimento espiritual, Deus corrigindo a ele, e ele dizendo, eu pensava que era isso, mas não pode, tem que ser algo que está aqui dentro da Bíblia. Embora não escrito, está selado, está por baixo das letras, nas entrelinhas, mas Deus declarou as entrelinhas para nós. Essa mensagem que nós temos na mão não é
uma nova Bíblia no sentido de ter novos capítulos, novas escrituras. Não, isso não pode acontecer, o irmão Brana disse. O cidadão aqui estava querendo que o irmão Brana fizesse isso. Outro, até inspirado, fez: irmão Brana, essa mensagem bem que poderia ser Apocalipse 23. Quem já leu isso? Um irmão falou isso. Essa mensagem poderia ser Apocalipse 23. Mas o irmão Brana disse: não pode ser. Esse trovão não é uma coisa extra. Isso está na Bíblia. Agora não estava escrito. Estava por baixo, selado. Estava escondido. Estava nas entrelinhas. Mas Deus declarou para nós. Essa mensagem nada mais é de que as entrelinhas da Bíblia que Deus declarou na voz do sétimo anjo. Amém? Até mesmo Elias, você está dizendo que o William Branham é o Elias. Isso não está na Bíblia, nem está na mensagem. Mas o Espírito revelou a você essa entrelinha. Irmão Branham nunca disse: eu sou esse Elias. O William Branham é o Elias. Não. Se você tem essa revelação, saiba que foi o Espírito Santo quem te deu. A entrelinha da Bíblia. Entendem isso, irmãos? Então veja, ele pensava que era uma coisa que estava por fora. E diz assim: eu disse: não, Senhor, se estaria lhe acrescentando algo, ou lhe tirando algo. Está tudo revelado ali dentro. E os 7 selos abriram totalmente a revelação do que foi aquilo. Reticência. Interrogação. Veja, isso está ainda na palavra. Você veja, você não pode sair dessa palavra. Isso não deixará a palavra. E o Espírito de Deus jamais deixará essa palavra. Ele ficará bem com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Ele sempre fará assim. Vós, veja a parte boa agora para nós. Esses trovões que foram revelados. Irmão Branham vem em seguida e mostra isso. Vós sois epístolas escritas, lidas de todos os homens. Ou vocês são, reticência. Eu traduzo isso. Viro ao contrário, desta maneira. Veja, simplesmente a viro ao contrário. Vocês são epístolas que têm sido escritas, porque você não pode lhe acrescentar nada, que são lidas de todos os homens. A palavra manifesta de Deus, em outras palavras. Amém? Amém. Vê aonde está os trovões revelados, irmãos? Não era algo na Bíblia extra. Agora ia ser algo vivo, andando em 2 pés. Você é a justiça de Deus. Você é os trovões de Deus andando nessa terra, trazendo juízo a essa terra. Mas ao mesmo tempo você vai ser levado, porque você está cativo o cativeiro. Você pertence a ele, você crê na palavra. Você aceitou essa palavra. Você foi puxado pela terceira puxada. Por isso que a terceira puxada do profeta está ativa. E ela está pregando. É uma pregação viva. Não somente nas mensagens que estão indo pelo mundo, mas quando essa mensagem sai daqui do papel e tinta, entra em você, ela é a pregação de William Branham. Você crê nisso? Que você é a pregação de William Branham? Você é uma pregação viva. Você é o William Branham pregando a esse mundo. Quando você toma essa mensagem e vive ela. Vós sois epístolas vivas. Nós nos tornamos a justiça de Deus pelo Espírito Santo. Só com o Espírito Santo em nós é que podamos entender, crer e viver essa palavra. Ele é quem nos revela ela. Então, nós vivendo essa palavra, nos tornamos essa epístola viva. Mas já tomei muito tempo, já é 11 horas, eu vou ler só aqui essa parte final. Essa mensagem que nós temos aqui foi do tempo da tradução ainda de Goiânia, quando não havia ainda a tradução de Jeffersonville. Então, era permitido que se usasse essas mensagens. E muitos tinham. Essa é das antigas. Eu tenho algo aqui que eu vou ler, mas não sei bem qual é a mensagem original, parece que é Apocalipse 4, ou é Apocalipse 5, mas fala assim, aqui o tema, o trono. E é uma coisa muito boa, profunda. Eu vou até procurar no inglês. Eu pegando do inglês, aí eu sei exatamente dizer aos irmãos. Mas eu vou ler aqui para vocês assim mesmo. Isso é uma coisa para nós aqui, para a nossa igreja.
Veja, o pregador é chamado a pregar isto e a viver também. Se você não pode viver isso, deixe de pregar. Você está suposto a viver seus sermões, correto? Aqui haviam vozes. Como necessitamos em Jeffersonville de milhares de vozes vivas. O trovão de Deus soando em doçura e santidade, pureza, vidas limpas, caminhando ao redor sem mancha. Sim, Senhor, cristãos reais, que são trovões contra o inimigo. Ao diabo não lhe importa quanto você possa gritar ou saltar. Porém, o que fere o diabo é ver essa vida santa, santificada, consagrada a Deus. Diga de qualquer coisa, chame de qualquer coisa, tão dócil quanto possa ser. Segue adiante. Irmão, isso derriba. Isso é o trovão de Deus que sacode as plumas do diabo. Gostou dessa citação? Muito boa, né, irmãos? É uma declaração direta. Então, irmão Brando, quanto necessitamos de vozes. E a noiva, junto com o mensageiro, é a voz de Deus, é o trovão de Deus para essa era. O irmão Brando diz que a noiva, junto com o mensageiro, se torna a voz. A gente fez um estudo aqui nisso, mas eu vou ler aqui e nós estaremos orando. Veja. Ele trará de volta os escolhidos do último dia. Amém? Na terceira puxada. É quando traz o peixe. Ele trará de volta, isso é a página 306 da mensagem das eras. Ele trará de volta os escolhidos do último dia, e eles ouvirão um profeta vindicado transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. E esses escolhidos, juntamente com ele, naquele dia, serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor. E serão seu corpo, e serão sua voz, e executarão as suas obras. Aleluia! Você vê isso? Irmãos, eu não sei como essa mensagem pode ser mais clara para nós, para vivificar esse versículo. Vós tem se tornado a justiça de Deus, pelo Espírito Santo. Essa revelação que a gente leu veio pelo profeta William Branham e nos dá condição desse versículo ser completamente entendido e vivificado na nossa vida. Graças a Deus por isso. Nós temos a revelação da palavra. Que Deus nos abençoe.